Muito tem se falado que Martinho Lutero, indignado com a imoralidade da Igreja Católica, fez a Revolução Protestante. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Fique até o fim desse vídeo para você descobrir qual é a verdade sobre a Revolução Protestante. Olá, olá pessoal católico ligado no YouTube. Você que chegou agora no nosso canal, nós falamos aqui sobre tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se você já está se sentindo em família aqui no nosso canal, já vai se inscrevendo, ative as notificações, porque toda semana nós colocamos um vídeo novo aí sobre a Igreja Católica. Sem enrolação, então, bora pro vídeo. Você deve ter ouvido falar já que a motivação de Martinho Lutero de ter empreendido a Revolução Protestante foi a imoralidade do clero católico. Eu não sabia. Principalmente os professores de ensino médio, os professores de história do ensino médio, repetem isto ad nauseam. Mas será que foi só esse o motivo de Martinho Lutero ter empreendido a sua Revolução Protestante? Se olharmos de uma forma mais profunda nessa situação, veremos que aconteceu sim. A Igreja Católica, realmente, o clero católico, ele era corrupto naquele período. Mas esse foi o menor dos motivos de Martinho Lutero ter empreendido a Revolução Protestante. A primeira circunstância que eu gostaria de falar é o contexto da sociedade medieval. Para a gente compreender melhor, na Idade Média, o poder político vivia em consonância perfeita com o poder religioso. Ou seja, se um rei, inclusive, cometesse algum pecado público e ele fosse exortado pelo Papa, por exemplo, este rei não fazia questão nenhuma de se humilhar e de pedir perdão, como aconteceu em várias vezes na história da igreja. Se você pesquisar aí, você vai ver, porque a moralidade cristã era algo comum, normal na Idade Média, de tal forma que muitas vezes o próprio povo ele ia contra o seu imperador, contra ele ter feito alguma coisa imoral segundo o cristianismo. Mas, conforme nós vamos nos aproximando do Renascimento, porque o que é o Renascimento? É o renascimento do paganismo, né? Você tá falando sério? Conforme a gente vai se aproximando do paganismo, cada vez mais os imperadores eles querem se desvencilhar dessa moral católica que os impedia de serem soberanos dentro do seu próprio reino, vamos dizer assim. Eles queriam governar da forma como bem entendessem e não queriam ser obedientes à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso gerou vários conflitos na história da Igreja. Vide aí, joga no Google aí, o conflito mais famoso entre eles, que é de Felipe o Belo da França contra o Papa Bonifácio VIII. E como que Martinho Lutero se insere nessa história? Primeiramente, algo que vai contribuir para a nossa reflexão aqui é que Martinho Lutero era um homem conturbado. Ele era uma pessoa que sofria muito com o escrúpulo, ou seja, era uma pessoa que ele via pecado em tudo, inclusive nas coisas que não eram pecado, né? Ele não tinha um conhecimento muito aprofundado da moralidade cristã. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode gravar um vídeo aqui nesse canal sobre a moralidade cristã. Deixem nos comentários se vocês quiserem algo sobre desse tipo. Só que Martinho Lutero ele não tinha muito um conhecimento profundo sobre a moralidade cristã e achava que tudo era pecado. E que não importa o que ele fizesse, ele ia pro inferno. Ele não acreditava na santidade, não acreditava que um homem poderia se tornar santo. E por isso, pesquisando na Sagrada Escritura, olhando lá, folheando ela, ele achou em Romanos capítulo 1, versículo 17, o versículo que mudou completamente o rumo da vida dele. E que iria mudar também o rumo da história do cristianismo. Por quê? Esse versículo diz que o justo vive pela fé e que ele será salvo pela fé. E como é costume dos protestantes, ele isolou esse versículo do restante de toda as Sagradas Escrituras e interpretou ele per se, vamos dizer assim. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ou seja, então, não são necessárias as obras para a salvação. É necessário somente a fé. De tal forma que não importa se você comete pecados na sua vida, o que realmente vai te salvar é você acreditar em Jesus Cristo, tirando assim a questão das obras. Então, nessa tacada, ele já também exclui a questão da tradição da igreja e principalmente a questão do clero católico, porque não era necessário, por exemplo, se confessar. O sacramento da confissão era nulo para Martinho Lutero nessa questão. E aí, Martinho Lutero começa a manifestar uma certa repugnância pelo Papa,
pelos bispos e pelos padres, ou seja, pela hierarquia. E, desta forma, ele se tornou um aliado perfeito para os imperadores. Por quê? Se os imperadores estavam tentando de alguma forma se desvencilhar da Igreja Católica, poderiam fazer o que quisesse dentro dos seus reinos. E Martinho Lutero tinha essa resposta para eles. Da mesma forma, Martinho Lutero também encontrou um aliado muito poderoso nestes reis, nesses imperadores, porque ele poderia contar com uma certa proteção militar contra a Igreja. Ele poderia então difundir as suas ideias. Martinho Lutero dizia que qualquer pessoa poderia ser o seu próprio Papa. Cada pessoa poderia interpretar da forma como quisesse, sem precisar da tradição naquele tempo, de 16 séculos da Igreja. E aqui que está o maior problema de todo o protestantismo. Porque Lutero, ele achava que as pessoas, no fim de tudo, iriam concordar com a interpretação dele das Sagradas Escrituras. E aí, o que acontece? Não é bem isso. As pessoas começam a interpretar como querem as Sagradas Escrituras, inclusive gerando guerras sanguinárias por conta disso. Vide aí, depois você joga no Google aí, pesquise sobre a Revolução dos Camponeses iniciada por um outro protestante chamado Müntzer. Enquanto Lutero ainda era vivo, as coisas começam a se complicar. Complicou. Porque Lutero, no fim da vida, ele vai voltar atrás e vai dizer o seguinte: todas as pessoas podem sim ser os seus próprios papas, interpretarem conforme quiserem as Sagradas Escrituras, mas uma interpretação tem que ser a oficial e deve ser a do Estado. Fazendo isso, Martinho Lutero retira as Sagradas Escrituras do seu lugar natural, que é a Igreja, que é a tradição, para entregá-la de mãos beijadas, de bandeja, para o Estado, para que ele não interprete assim as Sagradas Escrituras conforme elas foram escritas por motivo religioso, mas para que ela comece a ser interpretada de forma política. Os imperadores começam a interpretar as Sagradas Escrituras de acordo com os seus projetos de poderes. Pesquise aí sobre a história de Henrique VIII, por exemplo. Eu sou safadão. E então, irmãos, Martinho Lutero, ele trai essencialmente o cristianismo. E toda aquela luta que lá no início da igreja primitiva, os santos daquela época empreenderam para que o Estado não começasse a interferir na igreja, para que o cristianismo não fosse interpretado conforme a política, tudo isso é levado a cabo por esse único fato de Martinho Lutero ter entregue a interpretação, tirado a interpretação da igreja e ter entregado ela para o Estado. E no fim de tudo, nós sabemos o que acontece. O Estado ele vai dizer quem é a verdadeira igreja até o momento em que o Estado vai dizer que não precisa mais da igreja, e hoje nós vivemos num Estado que é laico. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal, para o YouTube entregar para mais pessoas esse nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.